O julgamento mais importante da história recente desse país começa hoje. História recente não, história contemporânea. Na verdade, da história contemporânea desse país, porque hoje começa a ser julgado o principal, entre outros, mas o principal responsável por colocar em risco todos os avanços civilizatórios conquistados ao longo de muito tempo, de séculos da nossa história. Não é exagero, não é, como dizem por aí, lacração, não é sensacionalismo, não é alarmismo, é fato. Jair Messias Bolsonaro é o próprio mal. É isso. Vamos lá. Todo acúmulo científico que o Brasil conquistou durante séculos de pesquisa, de investimento, de grana, de tempo, intelecto, foi ameaçado por ele. Ele e essa corja que está sendo julgada junto com ele. Eles não só tentaram e conseguiram desmontar parte dos estudos científicos do Brasil. Eles prenderam, por exemplo, cientistas. O mais importante cientista nuclear desse país, um brasileiro, o almirante Otton Luiz Ribeiro, foi preso por essa gente aí. Já na era Bolsonaro, eles destruíram o investimento científico do país com uma força gigantesca. O próprio Bolsonaro perseguiu, e além de perseguir, ele demitiu o presidente do Instituto de Pesquisas Espaciais do Brasil. O cientista Ricardo Galvão, aliás, ele demitiu o cara porque o Instituto divulgou os dados do desmatamento da época lá na Amazônia. O Bolsonaro foi a público e disse que o Instituto estava mentindo, que os cientistas estavam mentindo. Enquanto isso, o ministro dele, do Meio Ambiente, roubava madeira. Tá sabendo não? Ele foi indiciado pela Polícia Federal em 2 inquéritos. O Ricardo Salles. Ele fez um estrago na ciência brasileira, o Bolsonaro, como eu falei. Anos de acúmulo, séculos de acúmulo científico e anos de prejuízo nos estudos ainda em andamento. E esse prejuízo é irrecuperável. Para ficar mais claro e fechar esse ponto da ciência, porque senão esse vídeo vai ter 2 horas, mas é só vocês olharem o que eles fizeram com as vacinas. Parte da população brasileira hoje não acredita mais nas vacinas. E não é só da do Covid, não. Ele perseguiu os cientistas que defendiam as vacinas. Ele chegou a divulgar nome e endereço para que esses lunáticos perseguissem os cientistas. Os cientistas que defendiam, por exemplo, as vacinas pediátricas. Hoje é comum você encontrar pessoas que simplesmente não acreditam em vacinas. Tem médico charlatão ganhando dinheiro em tratamento para reverter os efeitos das vacinas. É mole? Eu falei agora desses lunáticos, né? E esse é outro ponto de prejuízo enorme para o país. Cara, tem gente botando fogo no próprio corpo, falando nada com nada e se atirando fogo. Gente totalmente perturbada. São doidos. Como eu falei, lunáticos. Mas são brasileiros. O cara entrou numa festa de aniversário e matou o aniversariante na frente de todo mundo, tudo filmado. 20 anos de cadeia. O cara com uma filhinha de colo. A Papuda, a colmeia, tá cheia de pessoas, lá tá cheio de pessoas de idade que cometeram crimes bárbaros. Tanto é
que estão sendo condenados a 10, 12, 14, 17 anos de cadeia. A mulher passou batom na parede e foi condenada. Mentira! Essa gente barbarizou, essa gente enlouqueceu. Aliás, foi enlouquecida por ele através do ódio. Me desculpe aqui as pessoas agora neurodivergentes, mas é isso. É insano. Vão ter que pagar pelo que fizeram? Vão, claro que sim. É óbvio que sim. Mas são brasileiros e brasileiras, adoecidas por ele. É gente que tem família, muitos têm netos, netas, filhos, filhas. O prejuízo humano é deplorável. E essa gente, se o golpe tivesse dado certo, estariam torturando a gente, perseguindo, prendendo, como os nazistas fizeram na Alemanha. A população da Alemanha, parte dela, perseguiu todo mundo junto com os nazistas. É isso que a gente vive. Todo o atraso, toda a violência de gênero, a violência racial, homofóbica, sim, toda a xenofobia, o ódio aos irmãos e irmãs do Norte e Nordeste, de outros cantos do Brasil, que historicamente sofreram preconceitos, foram tratados como cidadãos e cidadãs de segunda categoria. Vocês lembram disso? Não. Continua. A violência contra as mulheres, tudo isso ganhou musculatura com esse crápula. Vivemos tempos sombrios de ódio, de culto à ignorância. A ignorância no sentido da falta do saber. Os caras têm orgulho disso, da falta da empatia, da era da naturalização do mal e da mentira. É isso que a gente deve ao senhor Jair, que começa a ser julgado hoje. Ele e mais meia dúzia, apenas meia dúzia. Por isso e por outras razões, esse é o julgamento mais importante da era contemporânea do nosso país, do nosso tempo. Não é vingança, não é revanchismo, é a verdade, é justiça. E nosso país só vai sair dessa situação horrorosa, estúpida que a gente vive, surreal, quando essas pessoas forem culpadas pelo que fizeram. Isso é também didático para a sociedade. Sim, as pessoas precisam saber que o que foi feito é crime, é bárbaro. E que o nosso país não é terra sem lei. Terra sem lei é a barbárie. E nós não somos bárbaros. Portanto, assista o julgamento, divulgue, discuta com outras pessoas, de verdade, esfregue na cara do tio do churrasco, daquela sua tia do Zap, do porteiro do teu prédio contaminado por mentiras, para o motorista do Uber, que se acha empreendedor, fizeram ele acreditar que ele é empreendedor, e que estarrecedoramente ainda defende o Bolsonaro. É a hora da verdade, meus caros e caras.